Fala, galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Gil de volta na área e eu estou trazendo hoje para vocês uma aulinha muito rápida, muito dinâmica e muito breve sobre Egito Antigo. Até porque, galera, caramba, imagina aí falar sobre mais de 3.000 anos de história numa aula como essa. Caramba, o vídeo ficaria aí com 1 hora, 2 horas pelo menos, tá bom? Então a nossa proposta desse videozinho sobre Egito Antigo é que seja um vídeo onde a gente consiga tratar daquilo que é fundamental. Exemplo, onde é que se localizou? Como é que se formou? Como é que era a estrutura política administrativa? Como é que era a estrutura social? A estrutura econômica? Como é que era a religião? Qual o legado, por exemplo, que os egípcios trouxeram e deixaram para as demais civilizações? Isso para a gente é o que de fato mais importa, né? Não vai dar, por exemplo, para ficar falando de antigo império, médio império, novo império, né? Tentar, por exemplo, como é que são os períodos intermediários, falar das mais de 20 dinastias de faraós que tiveram, beleza? Isso aí, se vocês quiserem depois, eu até deixo para vocês nos comentários indicações sobre, né, documentários muito mais completos, tá? Beleza? Dito isso, vamos lá, galera. A gente está falando aí do Egito, né? De uma civilização, né, das mais antigas que a gente tem registro e que traz à baila aí, né, sempre muita curiosidade, né? Até porque a gente tem ali o desenvolvimento de uma série de questões, né? Tanto nas artes quanto na arquitetura, enfim, quanto na matemática, dentre outros conhecimentos, enfim, que acabam despertando para nós, né, muito interesse, muita curiosidade. Bem, o Egito, todo mundo sabe, fica no norte da África, beleza? Oi? Como assim você achou que o Egito ficava na Europa? Que isso, galera? Cuidado, porque tem muita gente que tem essa percepção, né? Não, o Egito fica na Europa, o Egito fica no Oriente Médio, na Ásia. Não! O Egito fica lá no norte da África, beleza? É muito conhecido ali pelo deserto do Saara. Aliás, na verdade, é interessante a gente falar sobre o deserto do Saara, né? Porque antes dele ser de fato, né, coberto ali, né, somente esse deserto, somente essa área com areia, né, uma região inóspita, você tem ali, na verdade, né, um deserto do Saara que no período, né, da pré-história, né, que é aquele conceitinho que a gente até, inclusive, já falou sobre, era verde, era uma região ali que tinha, na verdade, uma vida diferente do que tem hoje em dia. E depois de um processo de transformação mesmo da terra, de aquecimento, enfim, você tem ali uma desertificação dessa região. Beleza? É interessante a gente analisar que o Egito, inicialmente, ele vai ser composto ali por tribos que eram nômades e que vão ocupar essas regiões, né? Vão formar ali os nomos, tá? Os nomos são os primeiros núcleos de ocupação da região que nós conhecemos como Egito nos dias de hoje e que eram governadas por nomarcas, né? Você tem ali esses povos nômades que começam a se estabelecer nessas localidades, né? Localidades, como eu já disse, chamadas de nomos, governadas por nomarcas. Ó, não falei monarca, eu falei nomarcas. Beleza? Tranquilo até aqui? Só que nesse processo de ocupação você tem duas ocupações aí. Você tem o Baixo Império e o Alto Império, ou melhor, o Baixo Egito e o Alto Egito. Aí você fala, Rodrigo, então o alto fica em cima e o baixo fica embaixo. Não, é inverso. Na verdade, a ideia do Alto Egito é onde fica ali a região próxima da nascente do Rio Nilo. E aí a gente vai falar da importância desse rio já já. E o Baixo Império vai ser justamente mais próximo ali ao delta do rio. Beleza? Até porque o Alto Império, o Alto Egito e o Baixo Egito, desculpa. O Alto Egito fica também numa região mais montanhosa, mais elevada, por isso que é o Alto Egito, beleza? Mas o Alto Egito ficava no norte e o Baixo Egito ficava no sul. Caramba, Rodrigo. Repetindo, o Alto Egito ficava no sul
e o Baixo Egito ficava no norte. Beleza, galera? Depois eu subo aí, né, nas letrinhas mágicas explicando melhor. Então você tinha ali um processo de ocupação, mas uma divisão dessa ocupação aí nessa região. É interessante a gente compreender a importância do Nilo, né? Porque o Nilo, inclusive o historiador Heródoto, ele vai falar que o Egito ele é uma dádiva do rio Nilo, né? E por que ele fala isso? Porque o Egito, né, e toda a situação de ocupação dessa região, ela vai ser favorecida justamente por causa da oferta, né, de água potável, de água doce do rio Nilo, e não só da oferta dessa água doce, né, mas também porque as cheias desse rio, né, promoviam ali, né, aquela fertilização, né, o humus, né, que é aquele componente orgânico que acaba que é advindo ali desse processo das cheias e que acaba, de alguma maneira, fertilizando o solo e permitindo a atividade agrícola, que é a atividade, né, principal do início do Egito Antigo, né? Por isso que o historiador Heródoto ele vai falar sobre isso. Aliás, é até interessante quando a gente analisa que não só o Egito, mas se a gente for olhar as civilizações, por exemplo, da Mesopotâmia, também tem a questão dos rios como sendo fundamentais para o processo de ocupação. Aliás, se a gente olhar para a China, por exemplo, né, o Rio Amarelo, né, um dos rios, né, que cortam o início do processo ali de ocupação da China antiga, né, dos antigos impérios, né, dos antigos reinos na China, também tem essa fundamentação, essa importância, né? Então o Rio Nilo vai ter, como tem até os dias de hoje, além de ser, né, era o principal canal de navegação no Egito Antigo. Então o Rio Nilo ele é fundamental para a gente compreender todo o processo de ocupação que vai se dar na sua extensão. Beleza até aqui? Mas aí a gente está falando que existia lá, né, o Baixo Egito, que ficava no norte, e o Alto Egito, que ficava no sul, até que por volta, né, do ano aí de 3000 a.C., né, o Menes, que era um nomarca, né, um desses reis dos nomos, né, do Alto Egito, consegue, depois de algumas batalhas, travar acordos e unificar e construir aí o Egito Antigo como nós conhecemos. Beleza? E é interessante que esses nomarcas, né, antes mesmo do Menes, o Menes vai ser essa figura mais importante porque ele vai ser o responsável pelo processo de unificação e de construção de um poder unitário, de um poder político único no Egito, né? Diferente do que se tinha, por exemplo, na própria Mesopotâmia, lá das cidades-estado, né? Na Fenícia, enfim. Você vai ter ali a construção de um reino onde aquela figura que antes era um nomarca e que depois vai ser tratada como faraó, ela vai ser tratada como um deus. Rodrigo, mas por que isso? Né? É a primeira vez que a gente vê isso? Não. Mas é interessante para a gente compreender como esses nomarcas eles eram tratados como divindades porque eles eram as pessoas responsáveis por guiar aquela população. E a gente vai falar de religião egípcia daqui a pouco com um pouquinho mais de profundidade. Mas é importante que a gente compreenda que vai, a partir daí, ter uma relação intrínseca entre religião e política no Egito Antigo. Ou seja, a gente vai falar da formação de uma monarquia teocrática. Olha que eu falei, monarquia teocrática. Galera, quando eu falo em monarquia teocrática, quando eu falo de teocracia, eu estou falando de um regime político onde a liderança é tratada como um deus. E assim eram os faraós. E também não vou falar dos faraós todos não, tá, gente? Não vou falar de Tutankhamon, de Amenófis, enfim, dessa galera toda não, beleza? Tranquilo até aqui? Então é importante que a gente entenda que toda a organização, durante todo o Egito Antigo, você tinha ali a formação de uma teocracia, beleza? De uma monarquia, ou seja, você tem um rei e depois o que nós chamamos de imperador,
E por que tem uma diferença entre rei e imperador, né? Rei, em tese, só governa um único território. Imperador, ele governa o seu território, além dele, vai empreender conquistas e governar territórios conquistados. Por mais que, e aí fique registrado aqui que é muito importante para a gente compreender, né? Quando a gente vai falando ali do... Eu prometi que não ia entrar, né, para a gente falar de Antigo Império, Médio Império e Novo Império, né? Mas quando a gente fala da formação desses impérios, do Império Egípcio, é importante que a gente compreenda que existia ali uma maneira de governar esse império. A gente sabe que o poder era concentrado nas mãos do faraó, né, desse monarca teocrático, dessa figura que era considerada um deus. Porém, me ouçam, porém, aquela estrutura dos nomos que existia antes da unificação realizada pelo Menes, antes da unificação que constrói o que nós conhecemos como Egito Antigo, ela vai permanecer em certa medida. Não confrontando o poder do monarca, ou confrontando o poder do faraó. Muito pelo contrário. Aliás, o faraó vai nomear nomarcas em determinadas regiões, né, dominadas pelo seu império, para facilitar e melhorar a organização desse império, né? Ou seja, essas regiões conquistadas durante a formação do Império Egípcio, né, vai ser organizada. Se lembra lá que a gente, quando a gente fala das sátrapas, né, dos sátrapas e das satrapias, né, é mais ou menos a mesma forma. Eu vou dominar uma região, beleza? E essa região vai ser governada por alguém que é nomeada por mim, da minha confiança. Quase sempre ali um membro da nobreza, tá? A gente vai falar da sociedade egípcia já. Então é importante que a gente entenda isso. O poder ele é centralizado nas mãos do faraó, nas mãos desse monarca teocrático. Porém, quando você tem a construção e a expansão, né, especialmente quando a gente fala lá do Novo Império Egípcio, lá por volta de 1352 a.C., mais ou menos, quando você tem ali uma expansão muito forte e muito poderosa do Império Egípcio, né, você tem a construção nesses novos territórios de uma organização administrativa baseada ali nesses nomos, né, governados por nomarcas, que atendiam e respondiam diretamente a quem? A quem? Isso aí, né, ao faraó. Óbvio que dentro da estrutura da monarquia teocrática, né, governada lá pelo faraó, e essas regiões, né, onde o faraó conquistava, especialmente assim quando a gente fala do Novo Império, né, porque até a época do Antigo Império você não tinha uma força militar tão forte no Egito Antigo. A partir do Médio Império e do Novo Império que você vai ter ali uma proeminência militar, uma força militar muito maior no Egito, tá? É importante que a gente compreenda que vai existir também uma figurinha aí que vai ser uma espécie de um primeiro-ministro, né? Uma figura ali que era responsável por também realizar algumas tarefas, né, em nome do faraó, que era o tal do vizir ou o grão-vizir, né? O vizir era uma espécie de primeiro-ministro, era uma figura que tinha ficava abaixo, né, junto com os sacerdotes, abaixo ali da estrutura hierárquica, tanto política quanto social no Egito Antigo. E esse vizir, ou esses vizires, né, porque foram vários, na verdade, são responsáveis aí por essa estrutura política como nós conhecemos, beleza? E aí isso já puxa para nós falarmos da sociedade egípcia. Galera, é importante que a gente entenda que a sociedade egípcia, ela vai se construir como uma sociedade estamental. Rodrigo, o que é sociedade estamental? Sociedade estamental é uma sociedade dividida em estamentos, onde a sua posição social é definida já pelo seu nascimento, tá? E não permite mobilidade social, ou seja, não permite você se movimentar dentro dessa sociedade. Bem, quais são as classes sociais? Quem está aí nessa brincadeira? Lá em cima você tem o faraó, né? O faraó e a sua família,
né, compondo ali o que era de mais alto dentro, né, da hierarquia social do Egito Antigo, né? Vamos lembrar que, de novo, que o faraó era considerado um deus, beleza? E assim se estruturava o seu poder, né? Ou seja, se ele era considerado um deus dentro daqueles deuses, né, todos que você tem ali na estrutura politeísta egípcia, né? Era difícil você questionar o poder desse faraó. Abaixo dele estavam os sacerdotes e os vizires, né? Os sacerdotes vão ser fundamentais, né? Os sacerdotes são responsáveis, por exemplo, por organização de arrecadação de impostos no Egito Antigo, né? A religião era muito presente na vida, né, no cotidiano daquela população. Então é muito importante a gente compreender a função desse sacerdote. E os vizires, aquilo que eu falei para vocês, não, que eram figuras extremamente importantes dentro dessa hierarquia política e social dentro do Egito Antigo. Abaixo está a nobreza, né? A nobreza era uma outra classe, né, que oriunda de famílias, que também de famílias muito antigas que ocuparam o Egito Antigo, né, desde o seu processo de formação, ainda a época, né, quando existia a divisão de Baixo e Alto Império. São figuras que possuíam diversos privilégios, né, como a quase isenção de pagamento de impostos, né? Muitos possuíam ali cargos militares, né, de chefes de divisões do exército. Beleza? Tranquilo? E aí, logo abaixo dessa nobreza, a gente tem uma figura. E tem os escribas, né, que eram figuras assim que tinham um prestígio muito grande, né? Os escribas eram aqueles que dominavam a escrita. Isso era uma arte, passava de geração para geração. Aliás, essa questão hereditária era muito forte no Egito, né? Tanto lá do faraó, né, das dinastias que passavam, né, de família para família, a nobreza também, e os escribas também, beleza? Né? E aí os escribas dominavam aqueles 3 tipos de escrita, né? A hieroglífica, né, que era responsável basicamente pelos textos sagrados, a hierática, que era responsável pelo registro do comércio, das atividades comerciais, a arrecadação de impostos, né, dentre outras coisas, e aquela escrita chamada de demótica, né, que era a escrita responsável pelos registros cotidianos. Então os escribas foram figuras assim de uma posição hierárquica, né, de um prestígio social muito grande no Egito Antigo. Beleza, galera? Abaixo deles, a gente pode falar lá dos mercadores, né? Figuras que que vão ter muito mais prestígio a partir do Médio e do Novo Império, onde você vai ter ali a atividade comercial sendo cada vez mais intensa, né, se tornando uma das principais atividades econômicas do Egito Antigo. Abaixo dos comerciantes, né, dos mercadores, a gente vai falar dos artesãos, né, que fabricavam de tudo que você possa imaginar, desde máscaras funerárias até utensílios, as joias. Aliás, essa coisa da joia, da maquiagem, a gente vai falar daqui a pouco, né, que é extremamente interessante como um legado aí do Egito Antigo para as demais populações, né, demais povos que vieram a seguir. Abaixo deles estão os camponeses, né, figuras aí essenciais que trabalhavam nas terras tanto do Estado, e a gente vai falar disso daqui a pouco, quanto da nobreza, né? As terras não pertenciam a esses camponeses. Eles trabalhavam nessas terras, tiravam o mínimo para a sua subsistência e devolviam, né, para o Estado. E abaixo, os escravos. Gente, toda civilização antiga tinha escravidão. O Egito não ia ser antigo. Não ia ser antigo, desculpa. Não ia ser diferente, né? No Egito também você vai ter escravidão. Inicialmente, os escravos eram escravos estrangeiros, né? Eram figuras que muitas vezes entravam no território sem a permissão e eram escravizados, né? Muitos deles eram dados como tributos de guerras, né, de conflitos, beleza? Só que cada vez mais a necessidade por mão de obra fez com que, especialmente no Médio e no Novo Império, a obtenção de escravos fosse cada vez maior. Até porque, galera, para construir os grandes monumentos, né, a Esfinge, as diversas pirâmides, era necessário um contingente muito, mas muito grande. Galera, imagina carregar aquelas pedras, puxar aquelas pedras que chegavam em 2, 3, 4, 5, 10 toneladas,
né? Olha o quantitativo de pessoas. Aliás, eu nem vou entrar muito no mérito dessa discussão sobre construção de pirâmides e por aí vai, até porque, né, até hoje não se sabe ao certo como é que eles conseguiam fazer isso. E ó, nada de teoria de teoria da conspiração aí, que na verdade foram os aliens que vieram, quase arquivo X isso, né? Não, calma aí. Existia ali, na verdade, um conhecimento muito forte, né, muito profundo dos egípcios sobre matemática, sobre engenharia, sobre física. Tá? E isso é importante que a gente reconheça, né, como uma das qualidades, uma das características e um dos legados, né, do Egito Antigo. Não a escravidão, tá, galera? Mas o conhecimento aí técnico que era, de fato, avançadíssimo, né, para a época, enfim, e muito mais avançado que as demais sociedades. Bem, galera, quando a gente fala de economia lá do Egito Antigo, inicialmente a gente vai falar, obviamente, aí, né, da agricultura. A agricultura, de fato, ela vai ser a principal atividade econômica inicialmente, né? A gente sabe ali que existia toda aquela questão do controle da irrigação, do controle das águas, né, feitas pelo Estado. O Estado era responsável por isso, né? Obviamente toda aquela burocracia estatal montada pelo faraó, muitas vezes liderada ali pelo grão-vizir, enfim. O Estado ele era dono das terras, de boa parte das terras. As terras que não eram do Estado pertenciam à nobreza, que tinham ligações, né, íntimas com os faraós. E os camponeses trabalhavam nessas terras, né? Bem como a irrigação era controlada. E aí a gente poderia até entrar aqui para te falar sobre o modo de produção asiático. Você fala, Rodrigo, mas caramba, o Egito não fica na África, sim, mas o modo de irrigação dessas terras, né, e da forma como o Estado controla o acesso à terra e o acesso à água, né, lembra aí o modo de produção, né, das civilizações que ocupavam a região asiática nesse mesmo período. Beleza? Então, inicialmente, você vai falar ali, né, de uma atividade agrícola e de um pequeno pastoreio, né? Por exemplo, cavalo no Egito vai ser um advento lá do Médio Império só, especialmente após lá a conquista dos Íxos, enfim. E aí você tem o cavalo, né, sendo introduzido ali como um animal, né, responsável, por exemplo, para ser utilizado como transporte, enfim, tração e por aí vai, né? E aí você começa a ter um contato cada vez maior com outras populações, beleza? Para o Médio e para o Novo Império, a gente vai começar a perceber um aumento da atividade comercial, beleza? Da atividade aí, da produção, por exemplo, daqueles artigos de luxo, né? E da troca constante com países, né, do restante da África, né? Com territórios, com povoados do restante da África, ou até mesmo, ou principalmente, né, com o Oriente Médio, com o que a gente poderia falar hoje, povos de origem árabe, tá? Começa ali, de fato, você ter uma relação comercial um pouco mais próxima e muito mais intensa nesse período aí do Médio e do Novo Império Egípcio. Tranquilo? Importante para saber então, hein? Para você ficar na tua cabeça, quando eu falo em economia do Egito Antigo, eu estou falando basicamente em atividade agrícola e aí a produção de cereais, né? Falar aí de cevada, vou falar de arroz, milho e por aí vai. Beleza? Essa produção, ela era controlada pelo Estado, o acesso à terra era controlada pelo Estado, o acesso à água era controlada pelo Estado, basicamente tudo pertencia ali ao faraó, até porque o faraó era um Deus, beleza? E aí a gente pula para falar da religião do Egito Antigo. Galera, a gente está falando aí de um povo politeísta, beleza? Politeísta e seus deuses, preste atenção no que eu vou falar agora, hein? E seus deuses eram chamados de deuses antropozoomórficos. De novo, antropozoomórficos. Rodrigo, não entendi. O que significa esse palavrão que você acabou de falar? Galera, eu estou falando de divindades que tinham parte do seu corpo de humanos e parte do seu corpo de animais. Poderia ser tanto a cabeça de animal, o corpo humano, ou a cabeça humana e o corpo de animal. Beleza? Essa, né, era a representatividade
né? E existia a crença em divindades do bem, divindades do mal. Isso existia no Egito Antigo. É diferente daquele dualismo persa que nós vimos, tá bom? Mas existia sim. E existia uma crença, né, que depois a gente vai perceber nas religiões monoteístas, né, que acreditam não em vida após a... acreditam, não deixam de acreditar em vida após a morte, né, de eternidade da alma, enfim. No Egito Antigo existia essa crença, né, de que o indivíduo teria vida após a morte, né? Especialmente, aí cruza um pouco para a gente falar das pirâmides, né, que foram construídas e utilizadas ali também como túmulos, vamos dizer assim, né, dos faraós, né? Os faraós eram enterrados, né, e o processo de enterrados não, né? Ficavam ali, faziam não deixava de ser, porque não ficava na terra, né? Faziam ali as covas, né, aqueles sarcófagos, melhor dizendo, né, onde eles eram mumificados. Aliás, o processo de mumificação, que é um processo religioso, a crença de que era preciso preservar aquele corpo, né? Inclusive por isso que o faraó e aí parte da nobreza também, ela era enterrada ou sepultada com suas riquezas, né? Porque para quando retornar suas riquezas estivessem ali e por aí vai. Esse processo de mumificação que tem a ver, né? Inclusive quando uma figura dessas que era sepultada, né, com toda essa pompa, não estou falando da população mais pobre não, tá? Não estou falando da ralé não, estou falando da high society, da galera da alta sociedade egípcia. Acreditava-se que para saber se a pessoa iria para um paraíso ou iria para um inferno, se a gente fosse trazer para termos atuais, o coração ele era pesado. Se o coração fosse pesado, tivesse um peso maior que o de uma pena, né, essa pessoa iria para o que a gente chamaria hoje de inferno. Mas se ela fosse igual ou menor, né, o coração fosse igual ou menor do que uma pena, o seu peso ele iria para o céu, iria para o paraíso, né? Isso, na verdade, é aquele conceito construído, né, como uma forma de controle dessa população, né, para estimular as boas ações. O peso do coração tem a ver com a ideia, né, de achar que era o coração que exercia ali a função de controlar as ações boas e ruins do indivíduo. Beleza? Só que o processo de mumificação, ele é um processo religioso, mas também contribuiu e muito para o desenvolvimento da medicina. Porque o processo de mumificação, e aí, né, existia a retirada dos órgãos internos, permitia um conhecimento da anatomia do corpo humano. E essa é um dos principais legados, né, que o povo egípcio vai deixar para as demais populações. Esse conhecimento em medicina, né, começa-se a se descobrir, né, não como funcionava em si, né, mas o posicionamento de diversos órgãos dentro do corpo a partir desse processo de mumificação. Então a medicina é um legado, né? A gente pode citar a engenharia como um outro legado fundamental que esses povos deixaram para as demais populações, né? A gente pode citar a matemática, a gente pode citar a arquitetura, né, como fundamentais. A gente pode citar inclusive a maquiagem. Eu sei que tem gente em venda aí que curte uma maquiagem, não é? A maquiagem era criada pelos egípcios, aquele olhinho puxadinho, olhinho de gato, né, que servia para diferenciar ali, né, o faraó, né, e as classes mais altas das classes mais baixas. A maquiagem era utilizada como elemento de diferenciação social e é também um dos legados aí do Egito Antigo, beleza? A gente está falando de uma das populações mais enigmáticas e ao mesmo tempo mais ricas do mundo antigo, que despertam em nós muita curiosidade, e se a gente fosse ficar aqui falando sobre elas, com certeza 1 hora seria pouco. Beleza, gente? Espero que o vídeo tenha contemplado, né, as necessidades de vocês. Tiver qualquer crítica, qualquer dúvida, manda nos comentários, dá o dislike ou o dislike, né? Coração tá apertado de saudade nessa era da pandemia, a gente está tentando se adaptar da melhor maneira possível. Confesso para vocês que eu preferiria estar falando, olhando nos olhos de vocês, sentindo esse calor humano, mas é o que a gente tem para hoje, a gente está se adaptando a essa realidade nova. Beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição. Grande beijo, nos vemos em breve. Tchau, tchau.